Bem, amigos, que venha o ITA, nós vamos estraçalhar, nós sabemos tudo. Confia em você, garoto, tu é capaz. Venha aí. Uma fábrica que produz cal necessita reduzir o custo da produção para se manter no mercado com preço competitivo para seu produto. Normal. A direção da fábrica solicitou ao departamento técnico o estudo da viabilidade de reduzir a temperatura do forno de calcinação do carbonato de cálcio, dos atuais 1500 Kelvin para 800. Em caso afirmativo, o departamento técnico pode fornecer uma outra temperatura de operação. Em caso negativo, qual a temperatura mais econômica para se operar o forno de calcinação? Dados a variação de entropia do carbonato de cálcio, do óxido de cálcio e do dióxido de carbono. Em variação de entropia, Joule. Aqui começa o problema. A unidade não é a convencional, não é a unidade que nós costumeiramente praticamos. Então nós teremos que lembrar desse detalhezinho para falar a mesma língua, usar sempre a mesma unidade na hora certa. Enquanto que a variação de entalpia é em kJ corretamente. Bom, vejamos então o processo completo. Qual é o processo completo em que envolve essas substâncias? De uma maneira gloriosa. Tu tem que saber essa química do cimento, química do calcário, química do concreto. Busque essas aulas lá atrás. Quais são as reações? A primeira reação é partir das rochas e, a partir delas, com grande quantidade de calor, transformar em óxido de cálcio e gás carbônico. Então, o calcário da rocha se transforma em cal virgem, óxido. Esta cal virgem, esse óxido de cálcio, com a participação da água, transforma-se em hidróxido de cálcio. Transforma-se em hidróxido de cálcio. É a chamada queima da cal, porque é uma reação altamente exotérmica. Sai bastante calor. Então, está queimando a cal. Na verdade, está hidratando, produzindo o hidróxido de cálcio. E a terceira etapa do processo é quando esta cal extinta, em contato com o gás carbônico do ar, converte-se em carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio com a participação de um dos oxigênios para compor o terceiro e o outro oxigênio formando água. Muito bem. Este é o processo que envolve, a partir da rocha impura, chegar no carbonato de cálcio puro. Deste processo todo, o que nós queremos? Qual é a reação que esta fábrica utiliza? É a reação da cal extinta com o gás carbônico? Não, primeiro porque nem me deu a participação do hidróxido de cálcio e da água. Será a reação da segunda etapa? Também não, porque nos dados do meu problema não me deu sequer a água, não me deu o hidróxido de cálcio. O nosso problema terá que ser a primeira equação, na qual o carbonato de cálcio aparece, produzindo a cal e produzindo o dióxido de carbono. Tá certo? Qual das três especificamente? Aquela na qual eu tenha os três dados no problema. Vamos aproveitar, vamos ser espertos e ler o texto de acordo com a nossa produção.
Então, a cal que ele está falando é qual das cals? É a cal virgem. Esta fábrica é uma produtora de cal virgem. Esta é a minha equação. As outras duas não são desta questão. Então, vejamos qual é a viabilidade de diminuir de 1.500 para 800. Vou ter que determinar o ΔG. O ΔG, que é ΔH menos T ΔS, que tu já está careca de saber. Esta é a minha expressão e esta é a minha equação. Para determinar, o primeiro passo é saber qual é a variação de entalpia desta reação. Então, o ΔH será a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A entalpia do produto é a entalpia de quem faz parte do produto, que é a entalpia 635,1, que é a entalpia do óxido de cálcio, menos 635,1, mais a entalpia do segundo participante do produto, que é o CO2, que é menos 393,5, esses números subtraídos da entalpia do reagente. A entalpia do reagente é composta pela entalpia do carbonato de cálcio, que é, como você está vendo, menos 1.206,9. Muito bem. Então, eu tenho aqui a variação da entalpia, que será no frigir dos ovos, desde 2002, esta quantidade será de, claro, dois números subtraídos, soma-se e dá o sinal do maior, sinal comum. Eu vou ter, então, menos 1.028,6, com mais, menos com menos, ou o contrário de menos é mais, 1.206,9. Bom, esse ΔH, que faz parte do fator determinante do ΔG, vai dar um valor correspondente a mais 178,3. Mais 178,3. Não estou colocando a unidade, mas a variação de entalpia é kJ por mol. Muito bom. Vou, da mesma forma que eu calculei o ΔH, calcular agora o ΔS. A variação de entropia, que será a entropia do final, entalpia do produto, menos a entropia do reagente. O que vai ser, então, da mesma forma, a entropia dos participantes do sistema produto, que é mais 39,8, mais 39,8, somado com a entropia do CO2, que é mais 213,6. Menos a entropia do produto, menos a entropia do reagente. E a entropia do reagente é a entropia do carbonato de cálcio, que é de mais 92,5. Mais 92,9. Muito bem, esse ΔS, essa variação de entropia, vai me dar, então, o importante valor de mais 160,5. Mais 160,5. Suas unidades são Joule, muito importante, Joule, sobre mol, 160,5 Joule, sobre mol e sobre Kelvin. Bom,
Para nós podermos falar a unidade, falar a linguagem quilojoule, vou precisar me escabelar? Jamais! Eu vou usar um simplíssimo fator unitário. Todo mundo está sabendo, é claro, de que 1 kJ corresponde a 1000 joule. Se 1 kJ corresponde a 1 joule, a grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. Então estou, na verdade, multiplicando por um valor unitário, que mantém a grandeza, porém tira a unidade indesejada. Então, se a fábrica trabalha com produção de cal, a variação de entalpia, ΔH, da nossa expressão para calcular o ΔG, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o que me deu 178,3 kJ por mol. Já a variação da entropia do sistema organizacional do sistema produto em relação ao sistema reagente, com os dados em joule, foram determinados e deu um total de 160,5. Como era em joule, para passar para quilojoule, acrescente-se 10 na menos 3. Agora que sabemos a variação da entalpia, sabemos a variação da entropia, podemos pensar em qual seja a temperatura ideal para que o ΔG seja negativo. Ora, se a nossa proposta é fazer com que o ΔG, que venha a ser o ΔH menos o T∆S, para que esse termo, esse conjunto de fatores, que é o valor correspondente ao ΔG, para que isso dê negativo, nós vamos trabalhar com a expressão ΔH menos T∆G menor do que zero. E esta inequação ΔG, ΔH menos o T∆S, sendo menor do que zero, continuará a mesma grandeza se eu passar o ΔH para a direita. Então eu terei menos T∆S menor do que o ΔH que trocou de membro, sendo que ao trocar de membro, trocará o seu sinal. T∆S menor do que menos ΔH. Multiplicando tudo por menos 1, a multiplicação desta inequação por menos 1, ou o contrário dessa inequação, vai me dar os termos, primeiro e segundo termos, de forma positiva. Terei então T∆S, terei ΔH, ambos positivos, pela troca do sinal, e o mais importante, a troca do sinal da inequação, que de menor passará para maior. Nós que sabemos que o ΔS vale 160, nós que sabemos que o ΔH vale 178, podemos agora sim determinar a temperatura que viabilize que o ΔG seja negativo. O ΔG será negativo a partir desta temperatura. A temperatura que viabiliza um processo espontâneo de produção de cal, isto é, que viabiliza esta equação de maneira espontânea, menor do que zero, nada mais é do que o quociente entre a variação da entalpia e a variação da entropia, cujos valores 178,3 kJ por mol, que foi a variação da entalpia, dividida pela variação da entropia, que foi 160,5 vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3 é fundamental para dar a resposta. Esse 10 na menos 3, ao passar para o numerador, naturalmente, acrescenta 1000 ao numerador.
O quociente de 178 por 160 vai me dar 1,10, que multiplicado pelo 1000 vai me dar 1110, cujas unidades, quilojoule na mesma linguagem cancelou, mol na mesma unidade cancelou, e Kelvin, que estava no denominador do valor da variação da entropia, passa vitorioso para o numerador. E esse valor é o valor que tem que ser acima do qual a temperatura. Se a temperatura for acima de 1110 graus, a produção de cal está assegurada, não precisando, portanto, manter a exagerada temperatura de 1500 graus, o que representa uma economia para a indústria, lucro para os seus acionistas e mais empregos para a população. Tote ao seu dispor.